capítulo 17, no versículo 1, Deus levanta o profeta Elias para decretar, segundo a sua própria palavra, que não haveria de chover sobre a terra, até segundo a sua palavra. Então Deus, através do profeta Elias, havia bloqueado os céus para que não caísse chuva nem orvalho sobre a terra. E agora eles estão vivendo. Imagine uma nação que vive do plantio, que vive da criação do gado, da ovelha, da vaca, do cabrito. Uma nação que vive de plantar e de colher. Em Israel havia 2 temporadas de chuva, 2 principais temporadas de chuva. Como no Brasil, a principal época de chuva começa o mês de outubro e vai até o fim de março. Em Israel havia 2 chuvas, a seródia e a temporã. Ou a primeira é temporã e depois a seródia. Essa chuva temporã era aquela chuva volumosa, com muita água. Essa chuva acontecia no finzinho do mês de outono. E no comecinho da primavera, nos primeiros dias da primavera, vinha a chuva temporã. Aquela chuva forte, encharcava a terra profundamente. E amolecia a terra para que o agricultor pudesse fazer os sulcos, pudessem lavrar, plantar. Depois cessava a chuva, vinha o sol, e com a terra úmida fazia brotar o produto da terra, o trigo, a cevada, o alimento. E passado alguns meses, quando chegava perto da época de colher, perto da primavera, vinha a chuva seródia, que é a chuva mansinha que caía na terra. E aquela chuva terminava de dar o ajuste fino do amadurecimento do grão, para que eles chegassem com a colheita. E o profeta Elias, através da autoridade que Deus lhe dera, decretou através da palavra de Deus que não haveria chuva e nem orvalho. E durante anos ficou sem chover. E a nação de Israel entrou em colapso. A nação de Israel entrou em colapso, porque não tinha chuva, os animais estavam morrendo de fome, o povo não tinha mais comida para comer. E quando nós chegamos nesse texto, a gente vê que o efeito desta palavra alcançou não somente a nação de Israel, mas os países vizinhos. Porque Deus agora manda o Elias para esta nação de Tiro e Sidom, na cidade de Sarepta, porque Deus havia se encarregado de sustentar o profeta. Na primeira fase dessa falta de chuva, Deus levou o profeta para viver no ribeiro do Querite. E durante os primeiros 6 meses ele ficou ali no Querite sendo sustentado por Deus. Até que as águas do Querite se secaram e agora Deus manda ele para um país vizinho
e diz para ele: vai para Sarepta, lá em Tiro e Sidom, porque lá eu já tenho preparado uma viúva, e eu já dei ordem para ela, para que te sustente ali naquele lugar. Essa é a voz de Deus. Então Deus falou: vai para Sarepta em Tiro e Sidom, fica lá, porque lá eu já ordenei uma viúva para que te sustente. E do jeito que Deus mandou, Ele as fez. E eu fico a imaginar comigo, eu fico pensando comigo, o conflito, o dilema entre as nossas expectativas, aquilo que a gente cria em nossa mente, e a realidade com que a gente se depara. Deus falou: já preparei uma viúva e a ordenei para que te sustente. Obviamente, quando falou assim: já preparei uma viúva que vai me sustentar, provavelmente a viúva que tem condições de sustentar o profeta, a viúva que tem recursos, que tem haveres, uma viúva que tem condições para poder sustentar o profeta de Deus. E quando o profeta obedece a palavra, fala: opa, estou indo debaixo da benção para poder encontrar com a viúva, e a viúva vai me sustentar. Essa é a imagem. Se Deus falou que preparou uma viúva lá na outra cidade, no país vizinho, para me sustentar, logo eu penso o seguinte: essa viúva deve ter grana, essa viúva deve ter uma poupuda aposentadoria, que é viúva, deve ter uma aposentadoria dessas bem faustosa, que tem condição de me bancar, de colocar comida no prato. Então ele vai com essa expectativa. Quando ele chega na cidade, na porta da cidade, na entrada da cidade, com quem que ele encontra? Ele encontra com a viúva que Deus tinha falado, que tinha já dado ordem. A viúva já estava lá para recebê-lo. Percebam que a viúva sequer sabe dessa história, de que Deus já tinha dado ordem para ela sustentar o profeta. A viúva não sabe disso. A viúva não tem noção dos planos que Deus tem para ela, que é uma viúva do país vizinho, país idólatra, uma viúva que nem crente. Irmão, nem crente não é tal viúva. Deus levantou alguém que vai sustentar o profeta, e esse alguém que Deus levantou nem conhece o Deus do profeta e nem o profeta. Eu quero nessa noite dizer para você que os caminhos de Deus, eles são caminhos incognoscíveis. Os caminhos de Deus, eles são muitas vezes, aos nossos olhos, caminhos estranhos. E nós precisamos, em primeiro lugar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender que Deus trabalha independente das nossas fronteiras. Deus trabalha independente das nossas fronteiras. Os caminhos de Deus muitas vezes nos são extremamente estranhos. E muitas vezes a gente fala: meu Deus, como é que uma viúva que não conhece a Deus, que não conhece o profeta de Deus, não conhece. Essa viúva que recebeu, a viúva nem sabe do que Deus está falando acerca dela. Irmãos, Deus está trabalhando em corações de pessoas para colocar no teu caminho que ela nunca te viu e nem sabe que você existe. Nunca te viu e nem sabe que você existe. Mas Deus está trabalhando para fazer pessoas que nunca te viu na vida encontrar com você para viver uma grande história. Esses são os caminhos de Deus incognoscíveis. Irmãos,
Os planos de Deus não estão submetidos ao controle das pessoas. Deixa Deus trabalhar na tua vida, que Deus vai levantar, Deus vai dar um jeito de prover na vida do profeta. Deus vai dar um jeito de levantar pessoas na vida do profeta, pessoas de longe. O profeta vai ser levado a um lugar estrangeiro, que não fala a língua dele, e tem alguém ali. Agora, quando o profeta chega na cidade, ele dá de cara com a primeira pessoa que ele encontra, e alguém pode dizer: meu Deus, que coincidência! Coincidência para quem não conhece a Deus, coincidência para quem não sabe dos planos do céu. Mas na vontade de Deus não existe coincidência, existe propósito eterno de Deus. Nós não vivemos de casualidades, nós não vivemos de fortuidades, nós vivemos debaixo do plano do Senhor. Primeira pessoa que ele encontra na cidade é a viúva que Deus falou. Agora acontece que a viúva que Deus falou que ia usar para sustentá-lo é mais pobre do que Maré Mavé. É pobre, não tem nem para ela. Aí que está o mistério. A viúva que Deus levantou para sustentar o profeta é mais pobre que o profeta. A viúva que Deus levantou para sustentar o profeta precisa mais que o profeta. O profeta precisa, mas a viúva precisa mais. Porque assim, no plano social, se você juntar dois pobres, você vai gerar miséria. No plano social, é assim, ó, se você pegar, vamos supor que você tem 100 mil guardado na poupança. Se você ficar com dó dos pobres e dividir seus 100 mil com os pobres, e dividir com 100 pobres, dá quantos para cada pobre, irmão Sérgio? 100 mil reais para 100 pobres. Dá R$1.000 para cada pobre. Aí você acabou de fazer 101 pobre. Porque você que já era pobre por ter 100 mil, agora vai ficar mais pobre, porque agora só tem 1.000. E vai ter 101 pobre, porque 1.000 não vai resolver. 1.000 resolve o problema de pobreza de alguém pobre? Vai continuar pobre, porque é assim a matemática social. Isso é matemática até do socialismo. É a fábrica de pobre. Você entendeu? Mas quando Deus age, Deus vai juntar duas pessoas. Ele encontra a viúva que foi levantada por Deus para sustentar. Sabe por quê? Porque tanto o profeta quanto a viúva vão ser apenas instrumentos de Deus. Se a viúva fosse rica, alguém podia falar: também com a viúva rica aí é fácil. Ia tirar a glória de Deus, ia roubar a glória de Deus. Alguém ia poder dizer: mas também a viúva rica aí é fácil sustentar o profeta, porque tem bastante. Então Deus é aquele que tira da onde não tem. Louvado seja Deus. E coloca na mão daquele que Ele escolhe, para poder suprir a necessidade do profeta e da obra dele, do projeto dele. Você fala assim: pastor, mas eu não tenho capacidade. Seja bem-vindo, é você que Deus quer. Pastor, mas eu não tenho condições. Seja bem-vindo, é você que Deus quer. Porque Deus vai levantar quem não tem, para confundir quem tem. Se Deus chama quem tem, alguém vai falar: mas também ele já tinha, ele já era o seu fulano. E é por isso que a obra de Deus vai ser sustentada por quem? Por quem tem, não por quem não tem. Por quem não tem, mas está disponível para ser usado por quem tem. Fala: eu não tenho, mas eu sei quem tem. Você tem? Não, seja bem-vindo. Glória a Deus. Você não tem?
Não é quem tem, não é quem pode, não é quem é, não é quem está na crista da onda, não é quem está por cima, não, é quem está por baixo. Louvado seja Deus. Levanta a tua mão nessa noite, porque há uma ministração de Deus que vai alcançar a tua vida, aleluia. Não porque você é alguma coisa, não porque você tem em si mesmo alguma coisa, mas porque o Deus que nós servimos, Ele levanta quem não é, aleluia, para abençoar. Louvado seja Deus, como instrumento de bênção. E não é você que tem, é Deus que tem na tua vida. Se você entender esse mistério, porque olha só, se você entender esse mistério, porque se você tira de quem tem, ele deixa de ter. Se você tira de quem tem, você só vai o máximo que você pode fazer é ir gerando uma espiral de pobreza. Por quê? Porque toda fonte de recurso, olha só, vem cá. Toda fonte de recurso, ela é finita. Pera. Vem cá. Vocês já ouviram falar de alguém que ganhou na loteria e ficou pobre? Alguém já ouviu falar disso? Que ganhou milhões? Eu já ouvi falar e conheço uma pessoa. Tanto já ouvi falar e conheci. Talvez alguém aqui já também conhece. Quem ganhou na loteria milhões e ficou pobre. E por quê? Porque toda fonte de recursos, ela é finita. O dinheiro acaba. O pai pegou, e está na Bíblia, o pai pegou a herança, tirou e entregou para o filho pródigo gastou até acabar. Acaba. Então toda fonte acaba. Então o máximo que você pode tirar tirando de quem tem é ir fazendo pobre. Tira de quem tem, fica pobre. Agora, Deus é a fonte que nunca acaba. Se você tem pouco ou tem muito, o dinheiro pode ser muito, ele acaba. Ele acaba, mas acaba bonito. Acaba até não ter mais nada. Conheci gente que tinha muito dinheiro, hoje, como se diz, está numa draga lascada, não tem. Sabe por quê? Porque toda fonte é finita. Você pode ver, toda a era, em 1929 teve o crash da bolsa, da principal bolsa de valores do mundo, que é a bolsa de Nova York. E havia um vulto de dinheiro correndo na mão de todo mundo. De repente a bolsa quebrou e fez uma desgraça. Em 2008, com os papéis imobiliários, houve outra quebra na bolsa de valores e arrebentou com todo mundo. Vira e mexe, os mercados são abalados, porque toda a riqueza é finita. E eu estou aqui nessa noite dizendo que Deus chamou uma viúva que não tem de onde tirar, e colocou diante dela o profeta. Você sabe o que sustenta essa igreja aqui? É o Deus que operou na vida dessa viúva. Você sabe o que sustenta a tua vida? É o Deus que operou na vida dessa viúva. Não porque ela era uma viúva rica, mas era uma viúva que Deus operou na vida dela. Ela não tem, mas existe um Deus que tem, existe um Deus que pode, existe um Deus que é. Ele é a fonte que vai alimentar a tua vida. Você não precisa ter medo, louvado seja o nome. Agora, presta, vem comigo aqui. O profeta encontra com ela e fala para ela assim: olha, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando para a porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba.
ela não conhecia ele não conhecia ela, mas ele chegou os dois estranhos que não se conheciam, e ele chegou e falou: me dá uma botija de água, uma vasilha d'água. E a Bíblia diz que ela se levantou e foi pegar água para o profeta. Quando ela vai para pegar água para o profeta falou: epa, aproveita e traz também, olha só, traz também uma fatia de pão, um pedaço de pão. Aproveita. Quando ela foi pegar água para o profeta, falou: ei. Quando ela foi pegar, traz também um pedaço de pão, para que eu possa comer junto com a água, para que eu possa comer e também beber água. E aí descobre, porém ela disse: vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que eu apanhei os cavacos. Você viu que eu estava pegando? Você viu que eu estava pegando os cavacos aqui? Você está vendo, profeta? Eu peguei esses cavacos para que eu pudesse comer com o meu filho, fazer o último bolo, para que eu pudesse comer com o meu filho. Aí a gente descobre que era uma viúva que tinha também um filho. Aí a gente descobre que era uma família, e nós estamos no culto de família hoje. Era uma família que estava ali. Era uma família destruída. Era uma família que estava na miséria, na pior. Porque na hora que ela fala: pega um pão para mim também, naquela hora ela abre a sua realidade e mostra para ele que o último punhado de farinha e o último tanto de azeite ia ser usado para fazer um bolo. Ela falou: nós vamos comer esse bolo e depois não tem mais nada e provavelmente nós vamos morrer de fome. Ou seja, existia uma família na história dessa viúva, e essa família estava no desespero da morte, porque ela falou: nós vamos comer o bolo e depois vamos morrer. A morte estava presente dentro daquela casa, daquela viúva. Perceba o drama da viúva. Perceba a situação deplorável daquela viúva. Perceba a situação calamitosa daquela viúva, daquela pobre mulher. E é aqui o âmago da mensagem. Porque agora ela se encontra com o profeta de Deus, e o profeta vai dar uma palavra para ela. E a palavra que vai vir do profeta para ela vai ser uma palavra que vai reverter uma situação caótica. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, mas existe um laço de morte que Deus nessa noite, através da palavra, está rompendo para a glória do nome do Senhor. Você não está aqui por acaso.
Eu não sei da tua vida, não sei dos detalhes da tua vida, mas Deus nessa noite, através da palavra, está quebrando um laço de morte, um laço diabólico, um laço de maldição, de morte na tua casa, para te dar livramento. Quem é que crê nisso? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. O profeta diz assim para ela: beleza, faça do jeito que você planejou, porém, faça um bolo pequeno primeiro para mim. A mulher era pobre, uma viúva pobre, não tinha ere nem beira. Irmão, se fosse nos dias de hoje é motivo de escândalo, porque olha só a petulância. A mulher não tem nem para ela, vai pedir a última farinha, faz um bolo pequeno primeiro para mim. Porque toda vitória, toda bênção requer uma atitude de fé. E o profeta falou: faz primeiro o bolo para mim. E por que o profeta falou: faz primeiro o bolo para mim? Explico para vocês. Porque qual era o programa que ela tinha consigo? Qual é o plano da viúva? Fazer o bolo, comer e morrer. Então, caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles é de morte. Não vai, tem coisa que não vai ser bênção para mim nem para você. Tem coisas que são aparentes vantagens que nos levam à derrota, à destruição. Ela planejou na mente: vou fazer um bolo e em seguida vou morrer, eu e meu filho. Então ela estabeleceu um processo de morte. Vou comer o bolo e vou morrer. Aí o profeta falou: então você não come o bolo. Esse bolo não. Aí tirou, dá esse bolo para mim. Aí o profeta tirou e quebrou aquele ciclo de morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se ela ficasse com aquele bolo para ela, ela ia comer e seguir o que ela tinha planejado na sua mente, e iria morrer. Mas quando ela pegou aquele bolo e entregou na mão do profeta, ela colocou na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Tem coisa que não é para ficar na tua mão. Tem coisa que enquanto ficar com você só vai fazer você ficar doente. Existem preocupações, coisas que estão na sua mente, no seu coração, que você planeja fazer, não faz. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Não é para você, é para Deus. Existe um ciclo de morte, de morte que precisa ser rompido. E você só vai conseguir romper se você conseguir tributar a Deus, canalizar para Deus, sublimar para Deus, orientar a tua vida em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a fonte inesgotável de toda a vida. Deus é maior do que a bênção que você tem. Deus é maior do que os recursos que você tem. De que adianta aquela réstia de farinha e de azeite, se aquela réstia de farinha e de azeite serviria apenas para dar sequência a um plano que levaria-os para a morte? De que adianta aquilo? Aquilo não ia ser bênção para ele. Então o profeta falou: então dá para mim. Louvado seja Deus. Quando ela pegou e fez para ele, falou assim: porque olha só, passa aqui para mim. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me aqui para fora, traz aqui para mim, depois para ti e para o teu filho, esse você dá para mim, e depois para você. A vida dela vai mudar quando a ordem de prioridade muda.
A tua vida vai mudar quando a ordem de prioridade muda. Se você entender que Deus é em primeiro lugar na tua vida, meu amigo. Primeiro Deus, depois você e os seus filhos. Primeiro Deus, depois você e sua família. Se você falar, não, primeiro a minha família, depois as outras coisas, não vai dar certo. Se você disser primeiro os meus interesses, primeiro o meu pirão, eu tenho que ver primeiro o meu lado, depois o resto. Deus está falando assim, experimenta colocar Deus na prioridade da tua vida. Depois você faz, depois você faz. Deus é a fonte inesgotável para quem não tem. Não existe limite para aqueles que estão debaixo da bênção de Deus. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Durante toda essa crise que atingiu milhões, é o que Deus está falando. É o que está aqui na Bíblia. Durante todo esse período de crise que atingiu milhões, durante todo esse período de crise que varreu milhões de pessoas, porque há de ser que a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar, até o dia em que eu mandar de novo a chuva sobre a terra. Deus vai te sustentar no meio da crise. Deus vai te sustentar no deserto. Deus vai te sustentar no arroxo. Deus vai te sustentar. Deus tem saída. Deus é um Deus de saída. Deus vai abrir a tua mente para outras vertentes, para outros negócios. Deus vai te fazer prosperar nos teus projetos e sonhos. Primeiro para o profeta, depois para você e teu filho. Você ama a tua família? Então entronize Deus lá no meio da tua casa. Você ama a tua família, meu irmão? Então reconheça que primeiro é Deus. Você quer ver o bem dos teus filhos? Então exalte o nome do teu Deus. Porque tudo que vem do humano, desse mundo, é finito, mas os recursos de Deus são infinitos. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra que o Senhor que falara pelo ministério de Elias. A palavra é: não temas. Entrega primeiro esse bolo a Deus, e o resto para você e para o teu filho, porque há de ser, segundo a palavra de Deus, que a farinha não vai acabar e nem o azeite vai faltar, e o nome desse Deus vai ser glorificado na tua vida.